Fala aí, meu povo! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Sou eu aqui novamente, João Afonso, do seu canal preferido de blockchain, de cripto, de tecnologia, Pickcoin. Sempre uma alegria ter você aqui. Se é a primeira vez que você está vendo o canal, está me conhecendo, muito prazer, seja bem-vindo. Ou se já é alguém que já veio de outros vídeos, já conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo também. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente tem bastante conteúdo publicado aí para trás. Bastante não, né? O canal ainda é relativamente novo, mas já temos vários vídeos que tratam temas que, para ver esse vídeo de hoje sobre contratos inteligentes, que a gente está trazendo hoje, tem muito conteúdo aí para trás que fala sobre blockchain, sobre alguns fundamentos da blockchain, que faz muito sentido que você veja para que você possa ver este conteúdo aqui. Então volta lá, dá um confere, tem bastante coisa aí para que vocês possam desfrutar aí do melhor do mundo descentralizado, do mundo blockchain, do mundo cripto, como vocês quiserem chamar. E hoje, aqui no Pickcoin, vamos falar sobre contratos inteligentes. O que são contratos inteligentes e como eles são uma revolução, um recurso a mais por trás da blockchain. Então, para não perder aí o costume de sempre, cafezinho na mão, chama no cafezinho e vamos junto aprender aí um pouco mais sobre o que são os contratos inteligentes, ou para quem gosta de um inglês mais rasgado, smart contracts, né? Então aqui nós vamos ver esses dois termos, pois são o mesmo termo, somente traduzido do inglês para o português. Então agora a gente vai falar sobre esse tema e o porquê que isso é considerado uma revolução por trás da blockchain. Na verdade, né, pessoal, todo que funciona numa blockchain já é um contrato inteligente por si. Porém, essa funcionalidade de contrato inteligente foi um desdobramento a mais da blockchain, foi um avanço na tecnologia que surgiu ali inicialmente na rede Ethereum, mas vamos, antes de mais nada, ver sobre tudo que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Primeiro, qual a diferença entre o Bitcoin e blockchains programáveis, né, que são blockchains que te permitem rodar programas ou contratos nessas blockchains. O que é um smart contract ou um contrato inteligente? Então nós vamos ver os dois termos aqui, entenda-se a mesma coisa, um é em português e o outro é em inglês. Contratos inteligentes ou smart contracts na prática, impacto social e econômico por baixo desses recursos, né, dessa tecnologia, como funciona por baixo dos panos um contrato inteligente. E na próxima aula, no próximo vídeo, a gente já vai começar a trabalhar isso aí por um viés de programação. Então, trazendo para vocês um contato com a programação, simplificando, aproximando vocês desse mundo. Se você tiver interesse, claro, manda aí, né, nos comentários o que vocês têm mais interesse em ver, porque a gente vai direcionando o conteúdo. Então, eu já pensei para o próximo conteúdo, já começar a mostrar um pouquinho de como funciona a programação, de uma forma bem simplificada, totalmente para leigos, para pessoas que ainda não programam e muito menos programam em blockchain, né? Então, comenta aí se esse é o seu interesse ou se você prefere ouvir sobre outras coisas do mundo cripto, sobre notícias, sobre investimentos, o que vocês querem ouvir para a gente poder direcionar aqui o conteúdo desse canal conforme o gosto do nosso público, que é o que interessa, é estar trazendo o que é valoroso para vocês. Então, simbora, pessoal. Uma aguinha aqui também. A gente vai falar um pouquinho dessa história de contratos programáveis, né, blockchains programáveis e a comparação com o Bitcoin. Quando o Bitcoin foi lançado ali em 2009, né, a sua rede começou a rodar, a gente tinha somente modelos de transações simples. Então, tudo que eu podia fazer e posso fazer aí na rede Bitcoin é enviar dinheiro, cripto, moeda, de um lado para outro, de uma ponta a outra, de uma carteira a outra. Então, eram transações simples que não dependiam de terceiros. Em 2015, a gente viu aí a rede Ethereum surgindo e até hoje é uma grande rede, tem seus problemas, tem seus desafios e não é a única que roda smart contracts hoje, né, que roda contratos inteligentes. Temos centenas, milhares de outras. Porém, foi e é a mais famosa rede que tem suporte a contratos inteligentes. Ainda é. E para quem acredita aí no mundo descentralizado, no DeFi, que são as finanças descentralizadas, no mundo, nós precisamos de ativos sólidos que permitam que essa tecnologia seja utilizada e se desenvolva. Então, a rede Ethereum é uma hoje já mais solidificada e a maior parte do que a gente vai falar é nela, né? É sobre ela. Mas não necessariamente ela é a exclusiva, a única que roda contratos inteligentes. Não. Mas foi nela, ali em 2015, que a gente viu o surgimento de contratos inteligentes,
que a gente vai ver muito bem o que são. Hoje, na atualidade, a gente tem essas funcionalidades rodando em redes como Solana, Polygon, né, que é uma segunda camada de Ethereum, e dezenas, milhares de outras redes têm suporte a essa tecnologia. Cada uma com a sua linguagem, né, ou com as linguagens que ela aceita, que ela tem suporte. E essa funcionalidade não significa, que é uma observação que eu coloquei aqui, muito importante, que Ethereum e outras redes são melhores do que a rede Bitcoin. Pessoal, ainda no que se diz respeito a ativo forte, a cripto como reserva de valor, como moeda e reserva de valor, Bitcoin é disparadamente a mais credível, a mais sólida, a mais forte. Não é à toa que o Bitcoin é o ativo mais valorizado no mundo cripto e que, na minha visão, vai seguir assim por décadas, né? A gente não sempre diz, não há garantia, ninguém aqui é mãe de Ná, mas se a gente for fazer uma análise sólida aí de mercado, o Bitcoin é disparadamente a mais sólida. Então não significa que por o Bitcoin não rodar contratos inteligentes, que ele seja menos valoroso, ou que eu esteja dizendo aqui que essas redes como Ethereum sejam melhores. Não, a melhor rede, a mais sólida, a mais confiável é o Bitcoin. A gente tem outras redes que trazem outros recursos e como a gente quer explorar o melhor do mundo DeFi, do mundo de finanças descentralizadas, acaba que a gente utiliza essas outras redes até às vezes envelopando ativos como o Bitcoin, criando o sintético dele nessas outras redes para que a gente possa fazer transações, né, fazer investimentos e tudo mais, mas no fim das contas, para o longo prazo, a grande reserva de valor ainda está no Bitcoin. Ainda assim, ela, por todos os motivos de descentralização, de não possuir um dono, ela é o ativo mais forte. Mas não significa que a gente não possa usar a rede Ethereum e outras redes que possuem contratos inteligentes e que a gente possa se beneficiar disso. Então é sobre isso que nós vamos falar. Perdão, pessoal. Assim como o Bitcoin revolucionou o dinheiro, as blockchains programáveis revolucionaram os acordos automatizados. Então, assim, se o Bitcoin trouxe essa visão de que eu consigo ter um sistema de liquidação, de pagamento ponto a ponto, sem intermediários, sem necessidade de qualquer intermediário validar aquela transação, a mesma coisa ocorreu com as blockchains com o surgimento dos contratos inteligentes, só que para recursos além do dinheiro. Então, qualquer tipo de contrato inteligente, de transação, de negociação, pode ser feito através de um contrato automatizado. Então, nós vamos ver diversos exemplos disso, né? Mas isso aí revolucionou no seguinte sentido. Se antes, por exemplo, eu precisava de um cartório para atestar uma compra e venda de um imóvel, de um veículo, com o surgimento dos contratos automatizados, eu posso ter recursos que me permitem, eu direto a um terceiro, fazer qualquer tipo de contrato, de assinatura de um acordo, de forma automatizada, sem necessidade de algum terceiro para chegar lá, validar que aquele acordo ocorreu e tirar ali a sua parte por estar validando esse acordo. Então essa foi a grande revolução nos acordos automatizados. Em síntese, pessoal, para deixar bem claro o que é um contrato inteligente, de uma forma totalmente clara e visual, é como uma máquina de venda daquelas que a gente vê, né, em mercados, shoppings, 1 milhão de lugares diferentes aí, onde você coloca o seu dinheiro e você vai ter uma máquina vendável ali que vai retornar o seu refrigerante, o seu salgadinho, qualquer coisa que você esteja comprando, sem vendedor e sem uma confiança necessária, sem que ninguém precise atestar: o João pagou aqui R$5 pelo refri dele. Então é um código autoexecutável que substitui terceiros. Pense numa máquina de vendas, uma máquina de contratos, né, que esteja rodando ali 24 horas, 7 dias por semana, sem necessidade de intermediários. Vamos ver alguns exemplos de contratos inteligentes que a gente tem acesso. A gente já usou alguns, inclusive, né, acho que nas aulas anteriores aí, a gente já utilizou alguns contratos inteligentes, mas em definição nada mais é do que um código autoexecutável que substitui intermediários, uma máquina de vendas online que não precisa de terceiros e que está ali vendendo o tempo todo. Isso pode ser utilizado, pessoal, por exemplo, loterias. Imagina a loteria, né? Uma loteria que você vai lá, compra o seu ticket, tem um sorteio e o resultado sai de forma automática. Numa loteria tradicional, nós não temos acesso
ao algoritmo que fez o sorteio, a como que esse processo ocorreu. Não temos acesso transparente ao número total de pessoas que se inscreveram naquele sorteio, quanto elas pagaram e tudo mais. Já em um modelo de contrato inteligente, uma loteria, algum tipo de sistema de aposta criado em um contrato inteligente, primeiro, ele seria totalmente transparente. Então todo mundo tem acesso ao contrato e o que está naquele código e como esse código é executado para trazer o ganhador. Então não é possível ter ali, né, trapaças ou qualquer tipo de mudanças no código sem que isso esteja no olho de todos. Então, além de ser uma máquina de vendas, é uma máquina de vendas que, diferente da máquina de vendas tradicional, você tem acesso ao código e vê tudo que ocorre ali por baixo dos panos. Um exemplo muito claro do que já aconteceu, por exemplo, aqui em Goiânia, tem muito aquelas máquinas de vendas que é uma garra que pega uma pelúcia, né? Um bichinho de pelúcia e tudo mais. E fizeram uma auditoria nessas máquinas e viram que o código delas era feito para, de tantas em tantas vezes, deixar que alguém conseguisse pegar, mas na maioria das vezes tinha uma trapaça ali dentro do próprio sistema que fazia com que a mão, a garra, soltasse a pelúcia na maioria das vezes. Isso em um contrato inteligente seria totalmente visível, porque não tem como você esconder o código que está rolando ali. Ele está rodando e ele está na blockchain e todas as pessoas na blockchain têm acesso a analisar esse código. Então isso faz com que essa máquina de vendas, além de ser automatizada, ela seja totalmente transparente, diferente de uma máquina de vendas tradicional. No mundo real, como esses contratos inteligentes são utilizados hoje, né, pessoal? Quais são essas aplicações? E eu vou mostrar algumas delas para vocês. Primeiro, empréstimos descentralizados. Eu não sei se vocês lembram, a gente deixou um dinheiro rendendo nos vídeos anteriores na Aave, né? A gente emprestamos o nosso dinheiro na Aave para que a gente recebesse rendimentos, né? Emprestamos o SDC. Também a compra e venda de tokens, né, de criptomoedas, de ativos em DEX, que são Decentralized Exchanges, aqui ficou errado, ou corretoras descentralizadas. Então a gente pode comprar e vender tokens em corretoras descentralizadas. Outro tipo de utilização de contratos inteligentes são os NFTs. Ainda vamos estudar melhor o que é NFT. Muita gente já deve ter contato aí, já deve ter conhecido pelas imagens que eram vendidas como NFTs, ainda são, né? Mas que bombaram muito ali nos ciclos anteriores. Mas resumindo, né, para propriedade digital automática. Então, para eu criar algum tipo de propriedade digital sobre algum arquivo, alguma imagem, algum tipo de qualquer coisa que eu queira criar um registro de propriedade digital automática, eu posso utilizar contratos inteligentes. E também as pools de liquidez, que eu já mencionei algumas vezes, ainda vamos ver esse aqui que eu acho que é o investimento mais sensacional que a gente tem aí nos últimos anos nesse mundo de finanças descentralizadas. Que nada mais é do que você utilizar os seus ativos, oferecendo eles para as pessoas comprarem e venderem, como se fosse uma casa de câmbio, por exemplo, e coletar taxas em cima disso. E um outro exemplo de contratos inteligentes, que isso aqui se aplica até em empresas que já estão começando a transacionar suas ações que eu digo, ações em bolsa de valor, por exemplo, né? Ao invés delas abrirem em bolsa de valor e tudo mais, elas começam a trazer sistemas de governança, de votos, por exemplo, né, de compra de cotas através de aquisição de tokens, né? Então, ao invés de eu vender uma ação na bolsa de valores da minha empresa, eu posso vender o meu token e esse token da minha empresa dá direito aos acionistas ou os compradores daqueles tokens a votar. Né? Olha que incrível, né? Esse processo de tokenização e para onde a gente vai caminhando, né? Como que isso aí vai trazendo muito mais autonomia ao mercado, já que eu vejo como uma tendência muito grande que as empresas agora comecem a tokenizar os seus recursos para poder trazer investidores e no próprio token já garantir que aqueles investidores que seguram o token, que são detentores do token, que eles possam votar e utilizar todos os recursos de governança. Então aqui a gente está falando de DAOs, que são organizações autônomas descentralizadas, vamos falar mais sobre isso, né? Mas basicamente é essa possibilidade de governança, de votos, através de ser detentor de um token, né? Então tudo isso aí são utilizações que já temos hoje no mercado DeFi,
através dos recursos de contratos inteligentes. Beleza, mais um cafezinho aí, pessoal, vamos junto. Já tá meio frio o café, mas vamos que vamos. Vamos falar sobre os impactos disso, né? Trazendo isso aí para a nossa vida, quais são os impactos e os desafios desse tipo de recurso, de tecnologia para você, para nós? Primeiro ponto, a gente está falando de uma economia global descentralizada. Então aqui até temos uma imagem do sistema bancário, de certa forma, dando uma queimada. E é o que tem ocorrido, inclusive por isso que o sistema bancário também está transacionando para esse mundo descentralizado. Está começando a criar reservas de Bitcoin. Temos aí bancos emitindo as suas próprias criptomoedas. Então, os bancos, para não ficarem de fora do que já é uma realidade, já estão transicionando para esse modelo descentralizado também, que é um movimento, né, inevitável. Ao invés de remar contra a maré, é muito melhor você ir a favor dela. Então, os bancos, para não ficarem de fora da dança, também estão caminhando nesse movimento. Contratos imutáveis é outro recurso aí fundamental, né? Então, se eu posso fazer qualquer tipo de contrato com um terceiro, com esses recursos de blockchain e de contratos inteligentes, eu posso fazer isso aí sem a necessidade de um cartório, ou de um banco, ou de qualquer tipo de terceiro para validar essa transação. E também a transparência e imutabilidade desses contratos. Uma vez que isso aí foi assinado, né, que foi efetivado o contrato, está ali para todo mundo ver. Então, por exemplo, um tipo de aplicação que é muito interessante, que poderia vir a ser utilizada. Hoje, no Brasil, a gente tem muito pessoas que com carros usados vão lá e voltam a quilometragem daquele veículo para poder vender ele por um preço melhor, né, de forma ali maledicente, no mínimo, né? Então, o que poderia ser uma solução para isso seria que todos os processos de manutenção de veículos, de compra e venda de veículos, sempre tivessem ali os registros em blockchain. Isso faria com que todo esse histórico do veículo ficasse imutável e logo a gente estivesse resguardado aí de possíveis golpes como esse de voltar a quilometragem, né, ou de que o carro tenha passado por um acidente grave, né, por um leilão e que não esteja ali por algum motivo nos seus registros. Com blockchain, não só para veículos, mas para todos os tipos de acordos, isso aí se torna muito mais interessante. Mas também, como a gente sempre diz, nem tudo são rosas, nem tudo são flores, não existe cenário perfeito, então nós também temos desafios. Muitos dos desafios têm sido tratados e sanados aí com o passar do tempo. Então, um dos desafios que a gente pode mencionar são bugs caros que já ocorreram, né? Contratos inteligentes com falhas de segurança, como por exemplo o hack da DAO, que era uma empresa que eu até peguei a notícia aqui para mostrar para vocês. Foi um hack, né, numa empresa lançada em 2016, né, foi uma das primeiras organizações autônomas descentralizadas, então isso aí a gente já está falando algo já há praticamente quase 10 anos aí, né? E que por uma falha no contrato inteligente foram roubados 150 milhões de Ethers. E disso aí até surgiu uma divergência na rede Ethereum. Porque o que eles decidiram fazer na rede Ethereum? Decidiram fazer um fork, né? Deixa eu mostrar aqui melhor, acho que tem um resuminho aqui, ó. Aqui, ela foi bifurcada, né? A rede Ethereum foi bifurcada para restaurar os fundos roubados. Porém, nem todas as partes concordaram com essa decisão, porque quando eu bifurco uma rede, eu estou alterando um histórico anterior. Isso não é muito legal, não é um princípio bacana em blockchain. Então, assim, nesses casos, o melhor a se fazer, na maioria das vezes, se foram roubados os recursos, pena, né? Sinto muito, porém, não faz sentido voltar contra o princípio da blockchain, que é essa questão da imutabilidade. E com essa bifurcação da Ethereum, a gente teve duas blockchains distintas. A rede Ethereum, que permanece a rede ligada à fundação Ethereum, e quem não concordou com essa bifurcação ficou na Ethereum Classic, que é uma rede que continua rodando, porém o token se desvalorizou muito, então assim, esse tipo de intervenção não é muito legal. Se teve o contrato falho ali por uma falha de segurança e houve essa perda de recursos, né, nem sempre o melhor a se fazer é fazer uma bifurcação. Muitas vezes o melhor é aceitar a perda e corrigir as falhas para que isso não se aconteça mais, né? E de anos para cá, esses tipos de ataques têm sido cada vez menores e mais insignificantes. Então, por exemplo, o hack da Bybit, que é uma corretora centralizada, não é um contrato inteligente a Bybit, pessoal, mas foi um hack que ocorreu também no último mês. Ele foi um hacking totalmente por falha de operação mesmo, né? Assinaram um contrato sem validar que ali assinaram um contrato de transação, sendo que não validaram o endereço correto,
né? Então, não foi o mesmo tipo de falha, uma falha de contrato inteligente. Então, esses bugs, apesar de existirem, são cada vez mais raros e é por isso que o mercado precisa de bons profissionais de segurança, né, de desenvolvedores de contratos inteligentes, para que isso faça com que o mercado amadureça, a tecnologia amadureça e esse tipo de incidente seja cada vez menos recorrente. Outro ponto ali que é um desafio é a questão da regulação incerta, então ainda não temos muita regulação, legislação acerca desses recursos, né? Falta o maior uso disso aí por parte das organizações, das instituições, estados e tudo mais, e eu vejo isso aí como um movimento inevitável, é só uma questão de maturação mesmo, tudo que é muito novo leva um tempinho para que se regule, para que se regulamente, né, para que se traga uma legislação, e muitas vezes a legislação faz mais atrapalhar do que ajudar, dependendo de onde, né, mas nesse caso aí vamos continuar brigando por uma legislação que facilite, que utilize, que traga uma sociedade mais voltada para esses recursos de transparência que a blockchain nos permite. E um último ponto, mais necessidade de educação acerca dos recursos de blockchain, então as pessoas estarem mais conscientizadas, mais cientes dos recursos e também de mecanismos que facilitem a utilização desses recursos, porque nem todo mundo vai ser um usuário avançado que vai saber utilizar os recursos avançados. Então a gente precisa sim de interfaces, de meios de utilização mais simplificada desses recursos. E como isso aí funciona, né, por baixo dos panos, sem muitos termos técnicos, para a gente fechando aqui o conteúdo, basicamente um usuário, que é uma pessoa que vai usar esse contrato inteligente ou essa máquina de vendas, como a gente já falou, né, um contrato automatizado, ele faz uma transação. Essa transação significa que ele está assinando esse contrato, ele está assinando esse acordo. Essa transação vai para a rede que executa esse contrato e no fim das contas gera um resultado, que é o contrato assinado, o acordo feito entre as partes. E ali a gente pode utilizar duas ou mais partes para qualquer tipo de acordo em um contrato inteligente. Então podemos ter sim contratos não somente entre duas partes, porém entre várias partes, diversas partes aí, o que torna a utilização muito mais interessante. Se vocês analisarem, isso aqui é muito parecido com uma transação, cripto, que a gente já mencionou, né, de simplesmente transferir um ativo de um ponto a outro. Até porque, no fim das contas, uma transação cripto padrão já é em si um contrato inteligente, mas um contrato inteligente mais simples, bem simplificado, se comparado a todos os outros recursos que os contratos inteligentes nos permitem utilizar. E aqui, para finalizar, a gente tem as linguagens de programação mais utilizadas, né? A principal, que é a que a gente vai tratar aqui no canal, é a Solidity. Então, através do meu conhecimento em Solidity, eu posso escrever contratos inteligentes, rodá-los na rede para que eu e outras pessoas façam uso aí desses contratos, ou desse contrato, né? Então, isso é um recurso fundamental. Então, a gente também tem outras linguagens como Rust, Python, Viper, Clarity, Move, Cairo. Todas essas também são linguagens que suportam contratos inteligentes. Porém, aqui a gente vai falar da Solidity, que na minha visão é a mais adotada e é a mais simples também para que a gente consiga aprender. Ela é bem próxima de algumas linguagens muito simples, como o JavaScript, por exemplo, bem parecida, e é sobre ela que a gente vai tratar aí nos próximos vídeos. E falando um pouquinho do que a gente vai ver na próxima aula, no próximo vídeo, vamos falar sobre pools de liquidez ou piscinas de liquidez, que é a mesma coisa. Como elas funcionam, os NFTs por trás de uma pool, como eles são usados nos contratos, como usar ferramentas como Revert, que também é um contrato inteligente, para ver e analisar os seus investimentos, para poder fazer uma análise mais profunda dos seus investimentos. E também vamos dar uma olhadinha no código Solidity por trás da Uniswap. A Uniswap é uma corretora descentralizada, que nada mais é do que um contrato inteligente. Vamos ver ali o contrato da versão 3 dela, né? Hoje já temos a versão 4, mas a 3 eu acho que ainda é que o pessoal mais usa, a 4 é mais nova, ainda estão migrando para ela, né? E vamos começar a ver como funcionam os contratos inteligentes de fato, por baixo dos panos. Então, no mais, é isso, galera. Pickcoin aí, novamente, trazendo mais um conteúdo para vocês. Muito obrigado se você ficou até aqui. Deixa aquele like maroto de sempre. Se inscreve aí no canal se isso aí faz sentido para você. Se você curte esse conteúdo, se está aprendendo, se está te agregando. A única coisa que a gente pede, tudo aqui é 100% gratuito. Então, a sua forma de retribuir aí, que eu agradeço muito, é através do seu like, da sua inscrição
e o seu comentário. Comenta aí se você gostou dessa aula, se não gostou, se você prefere conteúdo mais direcionado para cá ou para lá, sobre tal tema ou sobre outro tema, fica à vontade. Muito obrigado, pessoal. Aquele abraço, te vejo aí na próxima. Tamo junto.